Olá, tá começando o 111, seu 111º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais que tem oferta nova, e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos! Olá, pessoal! Hoje a gente tem bastante assunto aqui para falar, vamos voltar a falar de foco, e eu estou passando por uma crise de falta de foco bem séria, envolvida em um monte de coisas, então a gente vai comentar algumas coisas do livro que serão pertinentes, que a gente prometeu, né? O livro do Cal Newport. E tem ainda Claude, estou usando bastante. Você gostou, Marcos? Agora está funcionando plenamente no Brasil, né? Quem quiser, joga lá Claude, faz o seu login, cria sua conta, né? E começa a usar. Eu vou falar algumas coisinhas, algumas impressões comparadas às demais LLMs aí que a gente está sempre testando e comentando, né? E tem ainda aqui o anel famigerado Colby Ring. Depois de uma semana, acho que posso trazer para vocês umas estatísticas mais completas, mais brutas, falar do que tem sido realmente usar esse anel. Já são quase 20 dias usando, mais ou menos, um pouquinho mais. E tem muito feedback, a galera gostou da ideia, porque ele é um anel baratinho, né? É um wearable baratinho. Tem várias vantagens aí com relação à pulseira. Muita gente comprou e eu nem comentei contigo, todo mundo, Marcos, porque realmente muita gente me mandando link falando que comprou. Então, nós aqui do Área de Trabalho estamos aguardando a comissão da Come. Com certeza a gente esgotou os estoques deles lá. E legal que assim aí todo mundo pode mandar follow-up de curto, médio e longo prazo. A gente vai falando aí ao longo das semanas, tá bom? Sim, o Gustavo Queiroz inclusive deu uma dica, Bia, de um aplicativo chamado Ring Sizer, que a partir do anel de aliança dele, ele fez o pedido do anel do tamanho certo, funcionou, deu certinho, e de primeira experiência ele até falou, né, que também não entendeu a medida de pressão arterial, sentiu falta de sincronia quando estava longe do telefone, né, ele falou, gosto de ir sem o telefone para academia, e não registrou a atividade quando separado do celular, então fica um ponto de atenção. O Cristiano, então, aliás, antes disso, obrigado ao Gustavo por ter mandado o link, vou deixar na descrição aqui do Ring Sizer. E o Cristiano falou, meu Xing Ring, Bia sempre placou um termo muito bom, meu Xing Ring chegou. Ele é meio grandalhão para usar, mas estou acostumando, né? A função que eu mais estou usando é para medir o sono e tem sido muito mais confortável usar o anel para dormir do que o Apple Watch. Vejo que o anel e o relógio se complementam na geração de dados de saúde e tem sido uma boa experiência. A gente já pode engatar e ficar sabendo da parte complementar das suas experiências. Como é que tem sido de uma semana para cá? O que você mais está surpresa? Como é que tem sido? Bom, eu estou usando simultaneamente com a Mi Band, que é o anel, né? E realmente isso é uma coisa que muita gente tem me procurado para falar. Gente que não gosta de dormir, principalmente com Watch, né? A Mi Band é estreitinha e tal, mas muita gente tem smartwatch, né? Seja um Galaxy, seja o Apple Watch, reclama que por ele ser trambolhudo, então ele é desconfortável para dormir. E o anel resolve esse problema. É uma boa solução para quem quer monitorar sono, que tem uma preocupação especial com o sono. Tá aí, um excelente complemento. Você deixa o seu Apple Watch lá carregando à noite e fica só com o anel para fazer o monitoramento. E agora, depois de uma semana, Marcos, eu tô assim acompanhando aqui os dados do aplicativo, né, para saber como ele tem se saído comparado com a Mi Band. Realmente, os dados divergem bastante, tá? Mas o anel é muito, muito, muito mais sensível que a pulseira. Eu percebi isso. Aí a gente fica naquele dilema, né? O que eu levo em consideração? Bom, aquela meta de passos por dia, de sono, você vai ter que dar digamos assim, uma ajeitada, uma adaptada, porque realmente ele conta mais. E eu comecei a prestar atenção aqui no uso que eu faço da mão o tempo todo. Ainda que eu tenha usado na minha mão não dominante, a gente usa o tempo todo. A gente realmente tem que ser um sensor muito bala, porque é fácil, pelo menos pra mim, é fácil ficar meio biruta, confundir quando eu tô cozinhando, mexendo com louça, quando eu tô trabalhando e realmente caminhando. Ele se confunde bastante. Então, tem que ficar esperto. Eu hoje, né, não usaria somente o anel, não confiaria somente nos dados que ele mede, que ele passa, tá?
E eu não usaria ele como um wearable único. Eu sinto muita falta mesmo da vibração para acordar de manhã e para lembretes dos medicamentos e de outras coisas. Eu realmente percebi que eu tô bem dependente dos alertas vibratórios e ficar só no Uhum. anel ia deixar minha vida um pouco colapsada. Você usa bastante alertas no seu, Marcos? Alerta silencioso? Porque eu detesto barulho, né? Meu celular tá quase que sempre no mudo total e os alertas chegam só no vibratório pra mim. E ainda assim, nada de rede social. Ah, pra mim é exatamente a mesma coisa. O meu relógio, por exemplo, nunca fez um barulho. A caixa de som dele eu não sei nem se funciona, e se não funciona não vai fazer diferença. Que nunca fez barulho, desde o primeiro, lá em 2015. E no iPhone, desde o começo também, eu configurei para ele não fazer sons. Ele tem dois estados. Tem o vibra e tem o calado completo. O vibra, você tá, tô lavando louça, vou esperar, vai chegar uma notificação importante que eu não deixo chegar no relógio, mas que eu preciso ficar atento ali, eu deixo a vibração ligada, mas de resto ele fica também no mudo aqui, totalmente silencioso, porque senão é muito intrusivo, tá não? É. Então, isso pra quem não gosta de barulhos e de interrupções. Tem gente, e eu compreendo isso, sabe? Eu sou bem flexível em entender isso. Tem gente que realmente precisa do som. Tá? Minha mãe é uma. Fica as coisas vibrando lá, ela finge que não existe. Agora, eu sou mais sensível com esse tipo de coisa. Eu realmente sou mais fácil de ser interrompida, vamos dizer assim, nudged, né? Nudged. Mas tem pessoas que, ou porque tem uma acuidade auditiva menor, então tem que botar um alertão barulhento mesmo. Então, olha, cada um realmente é cada um, mas o anel sozinho, infelizmente, ainda não chegamos lá. Mas quem sabe no futuro, né? A gente tá no começo ainda, mas é Sim. um wearable bem promissor. Boa. Bom, conforme você for tendo mais insights sobre isso, vai trazendo aqui pra gente e pra todo mundo também que tiver comprado, quiser contribuir, gigahertz.fm/feedback. Agora, a gente falou no último episódio sobre aquilo de tempo pra pensar, né? Você tirar esse tempo pra isso. A gente vai voltar a falar sobre isso por conta do livro já já. E o Rubens comentou que gostou bem desse segmento e que leu, inclusive, aquele livro 10 argumentos pra você deletar agora as suas redes sociais. E ele segue, né? Me pareceu na época menos apocalíptico do que os textos atuais sobre esse assunto. Foi bom para refletir. E sobre ter os textos mais densos, será que hoje eles saíram das revistas e foram parar nos livros? Porque aí as empresas podem trabalhar por projetos e não por obrigação. E vejo muito disso, isso ele segue, né? E vejo muito disso ser infectado pelas redes sociais, da gente ter mais vontade de interagir com os autores, então a gente lê coisas maiores de quem já segue nas redes, antes de estar lá nas livrarias e bancas e coisas assim. Comigo não funciona muito assim não, Rubens. Eu sou bem aberta a novidades, assim, e é mais comum eu começar a seguir e conhecer o autor depois que eu interajo com o trabalho dele. Interajo, que eu digo, é adquirir um livro, ler um artigo num portal, numa revista. Então, o assunto tem que vir em primeiro lugar. E se eu gosto do assunto, aí sim eu vou para as redes sociais. Às vezes a pessoa nem é tão ativa, não tem muito o que acrescentar, né? Tem aquela rede social administrada às vezes pela editora, ou bem burocrático, um perfil bem burocrático, aí eu nem sigo, né? Então, é interessante realmente de pensar nisso, sobre livros versus revistas. Mas revista, eu tô falando daqueles artigos, assim... Quem lê a Piauí sabe mais ou menos o que eu tô falando. É ali que você fica uma meia hora ali quietinho, com a sua caneca de café, um texto cultural, um texto sobre um... Ainda que seja um assunto do momento, mas aqueles artigos lá de 3, 4 páginas às vezes, sabe? Tinha muito isso em várias revistas, mas como revista. E quando eu tô falando revista, eu tô falando revista de papel mesmo, tá? Como isso praticamente morreu, as pessoas... Não é a mesma coisa que ler uma New Yorker, por exemplo, na tela do seu computador e Não. ler a revista, tá? Você percebe que a construção do texto é diferente. A construção das frases, eles focam, se os próprios autores e os jornalistas, eles fazem frases mais curtas, parágrafos mais curtos. Difícil explicar assim, gente, mas eu tô fazendo um feedback desde os anos 80, 90, quando eu li os jornalões de domingo, como eu falei. E o texto, a construção técnica do texto
é diferente, mesmo em artigos mais longos no online. Eu espero que ainda surjam... Eu acho que no futuro vai acontecer isso, sabe? Tá todo mundo tão sobrecarregado, assim, com coisas online, que você vai passar numa banca não existe mais, né? Vai passar numa livraria, comprar uma revista cultural, uma temática, assim, específica, para você sentar um momento lá, senta no banco do parque, ali na grama, ou então na sua casa, mesmo quando você tá num momento quieto, e faz uma leitura só você e o papel, tá? Porque realmente não dá pra gente comparar o papel com a tela, inclusive no aspecto técnico, tá? Não dá. E tem aquela coisa também de você adequar a mensagem para o meio que você está veiculando, porque aí você vai falar com um público específico. Estamos esbarrando aqui no Marshall McLuhan, né? O meio é a mensagem, quer dizer, você tem um site ou um podcast já diz quem você é ou com quem você pretende falar. Mas tirando essa parte, existe uma adequação meio natural de você... O jeito que você usa para expor uma ideia na revista ia mesmo ser diferente do meio digital, que é diferente de quem usa os stories para se informar, sei lá, né? Eu estou exagerando para passar o ponto aqui, né? Mas a própria forma de você escrever muda porque o público você fala um pouco diferente. Isso eu entendo, mas eu sinto falta e percebo mesmo a falta de paciência das pessoas de consumirem com atenção artigos mais compridos, ao invés de 2 parágrafos para falar que saiu o iOS 18 ponto alguma coisa, e é isso, né? Eu falei semana passada, vou repetir rapidinho, que eu percebo nos meus textos que existe uma resistência, que eu escrevo para o Mac Magazine, que existe um público que gosta de pegar no pé, mas que tem a resistência a textos maiores. É um problema e não um prazer ler sobre tecnologia. Não sei o que está fazendo lá, mas aí fica para outro dia esse papo, né? Então, existe mesmo essa diferença. Isso eu noto, é bem perceptível. Chegou o 3º membro do área de trabalho aqui, não adianta. Eu fecho a porta, ele vem eu falando, ele quer vir conversar. E senta no meu colo, e ronrona, né, Tocha? Os ouvintes aqui querem dar bom dia para você. Quer participar. E ainda sobre esse assunto das revistas, aqui em Curitiba tem uma livraria da Vila, que tem uma seção, inclusive, de revistas e revistas importadas. Eu aceito sugestões, gente. Eu sou bem eclética com relação aos assuntos. Tecnologia, eu gosto muito de artigos culturais, literatura, saúde, até mesmo política, economia. Se vocês tiverem sugestões de revistas, mesmo as importadas, assim... Eu tô precisando de um refresh, eu aceito sugestões, meu Twitter é @garotasemfio, mas preferencialmente mandem lá pro Telegram, @biacunze, porque o Twitter tá difícil, viu, gente? Às vezes uns posts viralizam, assim, vem 500 comentários de uma vez, às vezes vocês mandam alguma coisa pra mim, que não é ligado ao assunto que viralizou e eu fico perdida nas mentions lá. E ainda não tem um jeito de separar mentions, tá complicado. Então, se você quer mandar uma coisa mais privada, mais um comentário assim, que pra ter certeza que eu vou ler no Telegram, eu sempre leio tudo, manda lá, @biacunze. Maravilha. E Bia, também sobre tempo para pensar, o Maurício falou que está em 2 ambientes diferentes. Trabalha numa universidade pública e em uma agência privada, ambos com comunicação. Produzo textos acadêmicos e publicitários e, independente do que esteja produzindo, gosto de deixar dormir ali os textos. Né? Isso é, escrevo e volto para ler depois, as ideias ficam melhores. E uma dica que ele fala que ouviu e que faz muito sentido é: escreva com vinho, revise com café. Que eu acho que é uma variação daquele escreva bêbado, edite sóbrio, que dizem que é do Hemingway, mas não é. Na verdade, é de um autor chamado Peter Davries, de um livro chamado Ruby Ruby. Mas tá aí, a dica se mantém. Muito bom, muito bom. É bem isso mesmo. Tem que deixar o texto dormir. Eu faço isso também, mesmo quando eu termino um trabalho, eu só reviso 1 ou 2 dias depois, para dar uma refrescada na mente, assim, e quando você chegar para revisar, está com um olhar um pouco diferente daquele que você estava previamente. Isso eu faço exatamente a mesma coisa. Então, entre escrever e finalizar o texto do Mac Magazine, que geralmente é às quintas-feiras, eu saio para correr e isso... Se eu tô travado, não sei, eu expus a ideia, beleza, preciso de algum jeito para amarrar tudo e fechar bem o texto, né? Dar aquela sensação de encerramento, de fechamento no texto, assim. Às vezes é mais desafiador do que outras, né? É sempre assim, saiu para correr, tô correndo ali, penso sobre isso, a hora que volta, destrava, uma coisa muito maluca, né? E de vezes que eu tava travado também em outros aspectos, outras partes, é engraçado como, sei lá, a Lari foi dormir.
Aí eu, putz, estou ainda com isso na cabeça, vou voltar lá, vou escrever mais um pouquinho. Aí eu fico pensando, tá, agora o resultado saiu, beleza. Se eu tivesse deixado pro dia seguinte, será que a conclusão seria diferente? Será que o resultado teria sido outro? Vira uma coisa meio quântica, assim, né, das opções todas irem colapsando no que virou de verdade. Mas eu penso nisso de que se eu sentar agora, se eu sentar daqui 1 hora para escrever, será que o texto teria tomado caminhos diferentes ou teria batido lá no final no mesmo resultado? Isso não dá para saber, mas eu penso muito sobre isso. Mas fato é que essa pausa, a gente vai voltar a falar sobre isso já já, mas essa pausa faz toda a diferença. Sair do contexto, espairecer a cabeça e voltar. E também essa de escreva bêbado, edite sóbrio, escreva com vinho, revise com café. Foi uma boa lembrança aqui do Maurício. Boa. Agora, Bia, eu quero falar um pouquinho sobre... Eu não, né? O pessoal determinou aqui que a gente ia falar sobre backups com os follow-ups que pintaram sobre métodos diferentes e, eu vou dizer, complementares também de backups, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está com uma oferta nova para quem entrar hoje em Vero com 2 Os, veroo.café/adtrabalho para assinar o plano anual para receber uma vez por mês na porta de casa um café super gostoso. Ela procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina com um mimo. Então vem chocolate, vem pão de mel, paçoquinha aí, cada mês é uma coisa diferente que harmoniza bem com o café do mês. Na Vero você escolhe o tipo e a quantidade de café que você quer receber e escolhe se você quer o grão torrado, se escolhe se você quer receber em pó, se quer receber cápsula para usar na maquininha de expresso também. E eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado aí no máximo alguns dias. Faz uma diferença gigantesca isso na experiência de você tomar o café, já que além dos grãos serem de uma qualidade muito bacana, tá tudo também super fresco. Os cafés vêm sempre com um encarte que explica quem que é o produtor, a região, variedade, os melhores métodos para extrair aquele café, as proporções entre o café e o pó, né, o pó de café, enfim, e a água para valorizar bem aquele café específico. E além disso tudo, a Vero está com uma oferta nova para quem for em vero.café/adtrabalho e assinar o plano anual. Agora, além de aproveitar o desconto que eles dão já, que deixa a assinatura anual mais em conta e bem mais em conta, na verdade, do que a assinatura mensal, você vai receber um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, o plano não é um presentaço bem criativo também para alguém aí que goste de café, que nem saiba que existe assinatura de café, você pode dar isso de presente para a pessoa, vai ficar muito feliz, te garanto. Então acessa lá, vero.café/adtrabalho, faz a assinatura anual, garante o par de xícaras, um moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo, ou então R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura no plano mensal, mas tem que ser por meio do link vero.café/adtrabalho ou o cupom ADTRABALHO na hora de fazer o checkout, ou clica aqui na descrição, ou toca na descrição, já cai direto lá com o link e o cupom aplicado. Mais uma vez, vero.café/adtrabalho. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz, da qual a Vero agora é o café oficial. E alimenta todo mundo aqui. Então, é uma excelente dica que você deu, Marcos, para presentear. A gente tá falando aí de Dia dos Pais agora, né? Todo mundo falando de Dia dos Pais, a gente tá nas vésperas aí do mês dos pais. Não, do Dia dos Pais, a gente está no mês dos pais, né? Por que não dar uma assinatura da Vero pro seu pai? Olha que legal, quantas coisas legais que vão vir junto, um kit maravilhoso. Ele não só vai ficar muito feliz quando ver aquele montão de coisas ali de presente na frente dele, como todo dia, na hora do cafezinho, ele vai se lembrar de você. Fica a dica. Ótima ideia. Agora, Bia, vamos falar sobre backups, ver um backup não, né? Ver um feedback do Felipe Ribeiro sobre isso, que é o seguinte. Um bom projeto de do-it-yourself, né, para quem tem um PC antigo sobrando, é transformar num NAS, que é o Network Attached Storage, e ele falou que com um Ubuntu Server e o Samba, eu vou deixar os dois aqui na descrição o link, e tem vários guias também para quem não está habituado, dá para fazer isso numa boa. Você tem um disco externo sempre disponível na rede de casa, e pode configurar o Time Machine, por exemplo, para fazer backups nele automaticamente e sem fio, igual você, Bia. E é tão mágico que você nem nota que os backups estão sendo feitos. E como eles são incrementais, é útil tanto para uma restauração completa, para caso de perda da máquina, por exemplo, quanto também para pegar só um arquivo específico. Nem precisa de SSD. Um HDzinho, ele falou que já é mais do que suficiente para o backup com NAS. Ah, legal. Esse mundo da Apple é tão fantástico para backups e para fazer um servidorzinho pessoal.
Anos atrás eu tinha um servidorzinho de mídia, eu tinha um iMac e depois eu passei a usar um MacBook. Então, acabei deixando o iMac mais como um servidorzinho de mídia mesmo. E tinha um dispositivo que eu não sei se existe ainda. Como é que é aquele que você liga na tomada e transforma qualquer coisa num servidorzinho? Você cria uma rede Wi-Fi. Eu esqueci o nome daquele dispositivo. O que era da Apple? É. Tinha o AirPort Extreme e o AirPort Express. AirPort. Isso, AirPort Express. Então você pegava um computador antigo lá, que você já não tinha mais muita utilidade, ele virava um servidor doméstico e você podia, com o AirPort, transformar ele num servidor remoto também. Cara, gente, isso eu tô falando 20 anos atrás quase, né? Que já dava pra fazer isso. E hoje as opções são imensas. É legal ter um servidor principalmente para os seus arquivos assim mais de lazer, né? Para você acessar de qualquer lugar e é bem interessante e é mágico. E por que não servir como um servidor de backup para todos os seus dispositivos? Você tem todos os backups ali num lugar só, então fica bem fácil, fica tudo muito organizado. Excelente dica, viu, Felipe? Muito obrigada. Sim, aliás, essa dica que ele deu é um bom... Você tem um backup, vai funcionar direito, maravilha. O que você faz em seguida? Pensa sobre um segundo backup, né? Um segundo método, um método diferente, só para garantir. Pode ser a dica do Carlos Magno. Ele falou que para backup usa o GoodSync, já tem mais de 10 anos e é simplesmente ótimo. Ele tem um pendrive de 32 GB plugado no notebook e uma NAS, que é a Network Attached Storage, da D-Link, né? Com 2 HDs, cada um com 2 TB formatado aí em RAID, que ele falou que é ótimo. O pendrive, ele falou, é para arquivos de trabalhos e o resto vai tudo no NAS. O GoodSync gerencia tudo e resolve para ele. Pelo menos para ele, tá resolvido. Sensacional. Eu tô em busca de um pendrive aí há pelo menos... Acho que faz um ano que eu tô buscando um pendrive. Eu queria de pelo menos 512, né? E, gente, comprar pendrive é tão complicado. Eu morro de medo de comprar um falsificado. E aceito dicas também de vendedores de confiança, lojas de confiança. Porque, claro, tem os baratinhos que você vê pendrive de 1 tera por R$100. Claro que não vai ser, você vai ter uma bela surpresa quando você comprar e verificar que ele não tem tudo isso. Mas tem sim os falsificados que não... ou que pelo menos não são da marca original, sendo vendidos com preço original. E a decepção depois é muito grande, às vezes nem o vendedor sabia, né? Então, se vocês tiverem um bom fornecedor aí para indicar... pode ser Mercado Livre, pode ser loja. Tô aceitando porque eu queria demais um pendrive parrudão, porque eu tenho muita videoaula que eu queria armazenar, levar comigo e evidentemente no celular não vai ter espaço para tudo isso, né? Então, é isso. Pendrive grande, eu sempre fico com aquele medinho de quanto maior é o armazenamento, maior é o tombo, né? Passa, bate um raio cósmico ali, pronto, tá feito. O raio cósmico é boa. Mas eu entendo que, às vezes, para soluções rápidas é o que rola mesmo. Mas quanto maior o pendrive, mais... É que nem cartão de memória de máquina fotográfica de viagem. Comprei um de 2 tera, olha... Boa sorte. Eu prefiro ali um armazenamento menor, que me obriga a descarregar as fotos, do que chegar em casa, daqui a 3 meses e falar, nossa, as fotos da viagem, né? Você vai lá, tá tudo vazio. Então, sempre me deu um medinho. Não, no meu caso é mais por causa de vídeos mesmo, de videoaulas especificamente, né? Como eu disse já em outros podcasts, eu tenho plano de criar um Bia GPT aqui, transcrever as aulas mais importantes, mais interessantes. Eu tenho cursos aqui de 4 horas que eu quero transcrever e eu queria levar comigo. E evidentemente não dá pra você levar 300 GB, 200 GB no smartphone, né? Não tem nem espaço pra isso, espaço útil pra isso. Então o pendrive ia ser legal porque é pequenininho, ele fica num cantinho aqui da minha carteira, no meu estojo, e se eu precisar acessar, eu plugo até mesmo no celular, se eu quiser ver, né? Então... é meramente por causa dos arquivos que são muito grandes, porque senão a minha solução normal, com pendrive normal, aqui já seria suficiente. Maravilha. Agora, Bia, a gente falou sobre, e vai voltar a falar, né, sobre uso excessivo de celular, e o Matheus Guimarães deu a dica de um app chamado OneSec. Ele fala o seguinte, esse app funciona de um jeito bem simples, então ao tentar abrir um aplicativo, o usuário tem que esperar cerca de 10 segundos enquanto mostra ali uma animação. Em seguida, o app questiona se a pessoa realmente quer continuar e ele fala que ajudou muito ele a evitar o uso impulsivo de rede social em um momento rápido, né? Esperar um elevador, por exemplo, coisa assim.
Ele falou que está disponível tanto para o iOS quanto para o Android também, e oferece inclusive uma extensão aí para o Chrome, para quem também for ceder à tentação de usar a rede social, mesmo a contragosto, no navegador também conseguir pelo menos ter um atrito inicial aí e questionar se precisa mesmo, né, fazer isso nesse momento. Pois é. E eu tava vendo aqui ele na App Store, e além disso, né, de você esperar 10 segundos, você pode ter outras coisas também, né? Ele mostrar ou uma tela preta, ou você seguir um ponto ali na tela com os olhos, ou você tem que rotacionar o telefone. É algum tipo de atrito, no fim das contas, né? Pra você... Ou isso que ele falou, elevador, 10 segundinhos, né? Já passou os 10 segundos, você pronto, percebe que você não precisava ter entrado, guarda de novo. Então pode ser uma quebra de circuito aqui para aquele uso meio reflexivo de rede social. Não conhecia esse app, achei bem interessante o conceito, vai ter link na descrição. Legal. E complementando isso, o Rambo mandou um aplicativo que eu acho que é uma das coisas mais criativas que eu vi de usar tudo o que dá para fazer, pelo menos no iOS e que a App Store permite, para desconfigurar completamente o iPhone. É muito louco. É um aplicativo chamado Dumb Phone. Que é o seguinte, quando você instala o aplicativo, você tem que fazer alguns passos. Primeiro, instalar um wallpaper que tem uma cor cinza certinha que casa com a cor do dock ali do iOS, então o dock desaparece. Uhum. Segundo passo, tira todos os apps da home, ela fica pelada, fica vazia. Terceiro passo, você coloca os widgets desse aplicativo, que são só atalhos de texto para coisas que você for abrir. Então, tipo, telefone, notas, câmera, coisa assim. Cabem 5 atalhos por widget, você pode colocar 2, por exemplo, na home. E a hora que você destrava o iPhone, você tem só uma lista de texto de aplicativos, sem wallpaper de distração, sem aplicativos no meio do caminho. Parece um Windows Phone daqueles velhos, sabe, que tinha aquele menu só com texto assim. Super interessante, o Rambo falou e eu concordo. Não sei como a Apple nem aprovou isso na App Store, porque descaracteriza, né, o que é um iPhone, mas o Dumb Phone, o próprio nome já explica, né? Tá aí para você simplificar e minimizar ao máximo essas distrações, etc. E usar, eles falam, o telefone como uma ferramenta, voltar a ser uma ferramenta e não a fonte de distrações, etc., que virou hoje em dia. A gente tem que até mudar esse nome Dumb Phone aí, porque não faz jus. Eu acho que no mundo super conectado e super distraído de hoje, a gente precisa fazer um reposicionamento de nomes aí, smartphone, dumb phone, focus phone, distracted phone, alguma coisa assim. Bem interessante para os corajosos. Às vezes você tem um iPhone encostado ali, quer fazer uma experiência, né? Eu achei bem interessante e pelo menos fazer um teste. Quem tiver afim, tiver um iPhone sobressalente, quiser testar o Focus OS, é o nome dele, né? Focus OS. Então, conta pra gente aí qual foi a sua experiência. E eu sei que tem gente, tem amigo aí comprando o Books Palma, que é aquele e-reader meio smartphone, meio... um smartphone com tela e-ink, com algumas configurações um pouco mais restritas. Viu, Winston? Eu estou te intimando quando chegar esse dispositivo e você estiver usando por alguns dias, fazer um review em áudio aqui para o área de trabalho. Ele tem TDAH também, então eu acho que vai ajudar muita gente e vai ser super bem-vindo o seu review aqui, viu? Tô bem curiosa. Sem dúvida. Legal, e para todo mundo que sempre compra esses aparelhos diferentes, o que a gente tá falado aqui, né? No Brasil é um pouco mais complicado, dá para trazer, eu sei, mas, sei lá, o pessoal que mora fora, que tem acesso um pouco mais facilitado a isso, se testar numa loja, se acabou comprando e não gostou e devolveu, comprou e tá usando, fala com a gente, fala pra gente, porque é sempre bacana ter essas experiências de primeira pessoa dessas coisas, mais do que as nossas reações só aqui, porque tem muita coisa que só usando a gente percebe ou benefício ou inutilidade, eu acho que é meio pesado. A falta de utilidade, vamos deixar assim, né? Uhum. Então, manda pra gente os feedbacks que a gente vai adorar saber e principalmente compartilhar com todo mundo aqui também. Boa! E uma última coisa sobre esse aplicativo Dumb Phone, caçando por impressões a respeito dele, né, vídeo de configuração, para falar direito aqui no YouTube, etc., eu descobri que existe um monte de app que faz basicamente essa mesma coisa. Então não sei se a ideia original é do desenvolvedor que fez o Dumb Phone e todo mundo copiou, ou se é aquela coisa que foi aparecendo e está aparecendo mais porque tem mais e aparece mais, né? Mas é uma ideia boa, eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que exploram essa mesma ideia com alguns outros aplicativos, e é muito bacana ver, por exemplo, você
poder associar essa configuração do iPhone, ficar com esse wallpaper, esses widgets, etc., com base naqueles modos, né, pré-definidos do iPhone, que tem o não perturbe, tem o dirigindo, tem o trabalho, você põe um lá de foco, e a hora que você ativa esse de foco, ele troca automaticamente já para ficar, né, com o wallpaper cinza, sem os aplicativos na home, só com esses textos. Então dá para ativar e desativar isso bem rápido, que eu acho um jeito bem eficiente, talvez, de lidar com tentar interromper, minimizar ou acabar mesmo com as distrações aí do dia a dia. Bem interessante. Legal. E acho que com o Android é até mais fácil. Tem tantos launchers aí que permitem esse tipo de customização. Então, você que tem um Android sobressalente aí, que tem exposição para dar uma hackeada no seu aparelho, modificar totalmente o visual, até mesmo instalar uma ROM diferente em cima, conta pra gente. A gente tem muita curiosidade em saber como é que seria um smartphone totalmente customizado para ser livre de distrações. Manda assim pra gente. E um último, não é um feedback, mas um follow-up, Bia, antes de a gente falar sobre o trabalho focado do Carl Newport, é que a Bending Spoons atacou novamente. A Bending Spoons, a gente tem falado sobre ela aqui, porque comprou o Evernote, né, já faz um tempo, e mudou bastante toda a estratégia, vou dizer assim, do Evernote, né? Mandou todo mundo embora, basicamente, refez toda a parte de precificação, deixou muita gente brava com isso e tá, aos pouquinhos, mexendo na base do aplicativo, na experiência, trazendo novos recursos. E a Bending Spoons comprou agora o WeTransfer, que eu sei que muita gente usa para mandar arquivos para lá e para cá, né? Tanto o plano gratuito quanto o plano pago, que acho que são $10 por mês, para ter acesso a mais funções, mais espaço, armazenamento para subir. Agora eles também são da Bending Spoons. Eu não sei de onde essa empresa tira tanto dinheiro para comprar isso tudo de coisa, porque ela tinha comprou o aplicativo de filmagem, acho que foi o Filmic, não tenho certeza, mas acho que foi o Filmic. Eles compraram também um aplicativo que era de reuniões, eu acho, uma coisa de vídeo. O Evernote, né, que é um gigante desde sempre, aí compraram agora o WeTransfer, que não foi barato, certamente, apesar do preço mesmo não ter sido vazado, compartilhado, divulgado. Então tá aí eles, eu falo que eles são a Record do mundo da tecnologia, compraram mais um serviço grande e que vamos ver o que vai acontecer. Né? Legal. Eu tô no site deles aqui dando uma olhadinha mesmo, né? O site deles é muito bonito e muito original, por sinal. Entrem lá, bendingspoons.com. E com certeza tem um fundo grande aí de financiamento, porque realmente eles mudaram muito, assim, a própria cultura da empresa modificou bastante nos últimos anos. Então, não sei exatamente qual que é o objetivo deles para os próximos anos. Sei que IA é uma coisa que está crescendo muito, está todo mundo investindo nisso. E muitas dessas companhias aí têm fundos árabes também, petrodólares financiando. Eu conheço várias do segmento de saúde, que não é fácil manter sequenciadores genéticos e servidores rodando 24 horas por dia. Às vezes compra um prédio inteiro só de servidores. Não é fácil manter servidor, já não é barato. Imagina um prédio inteiro com toda aquela climatização, ambientização e focado só nisso. Não é pouco dinheiro, não é com a assinatura dos usuários que se mantém isso não, viu, Marcos? Porque é muita coisa. Você falou sobre IA, eu nunca tinha escutado falar sobre essa empresa até eles comprarem o Evernote. Eu também não. E o Rodrigo, abraço para ele, Rodrigo Castro, tinha falado que eles já tinham um certo foco em IA, justamente isso que você comentou. Né? Aí eu fico pensando, qual que é um jeito de você treinar modelos de IA? Tendo acesso a um bando de arquivo. Onde que tem um bando de arquivo? No WeTransfer. Então vamos ver como é que eles vão lidar com isso, se vai ter ali uma mudança para você subir, você dá permissão para que o seu material possa ser usado para treinar LLM, treinar modelo que faz vídeo, que faz imagem. Estou supondo aqui com base em nada, exceto pelo fato de que dados assim viraram o novo petróleo, novo ouro, nova tinta de impressora, que acho que é a coisa mais cara, o líquido mais caro do mundo, né? Para fazer uso de dados. Então vale ficar de olho nisso, porque, sei lá, são os seus arquivos, né? Sou eu especulando, mas é uma especulação... É uma especulação consciente. Exatamente, obrigado. Muito bem, agora a gente vai trazer aqui o que a gente falou na semana passada, que é comentar o livro Trabalho Focado. É curioso porque em inglês é Deep Work e em português é Trabalho Focado.
Ai, meu Deus. A gente quase confundiu e leu o livro errado, né? Sobre o trabalho em foco, Deep Focus, enfim. O trabalho focado do Cal Newport. Eu posso até falar rapidinho. Eu tenho tirado a terça-feira para fazer projetos. É meu dia coringa, se eu precisar de fazer uma coisa, outra, etc. E eu tirei ele foi um experimento mesmo. Vou ler o livro inteiro na terça-feira. Rolou, 4 horinhas e meia, 5 horas. Deu para fazer. Li inteiro no iPhone, o que eu sei que pode dar calafrios para algumas pessoas. Inclusive para você, Bia, talvez. Não, eu entendo, eu já fiz muito isso. Às vezes é oportunidade, né? Uhum. Tá ali, você já embala e tô aqui mesmo e vai embora. Exato. E eu só consegui fazer isso, e agora uma meta-discussão sobre até o tema do livro, né? Porque a gente já falou sobre essa asepsia de notificações. Eu até tenho pensado sobre isso, tentar achar um conceito legal, mas dá pra passar horas no meu iPhone sem chegar uma notificação, sem interromper o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo, o que eu tô olhando. Então por isso que deu pra fazer, mas as poucas que chegaram eu notei em tempo real isso que ele fala no livro, né? De você ter, por mais leve que seja a distração, interrompe o seu fluxo, o seu raciocínio, aquele mergulho que você tá num tema, desenvolvendo alguma coisa. Então deu pra ir fazendo uma meta-análise do assunto com a própria experiência de ler o livro, que foi bem interessante. E ele divide o livro em 2 partes, né? A primeira parte é sobre a ideia e todo o conceito que ele deixa ali para apresentar a necessidade de ter um trabalho focado e porquê, e os benefícios, etc. E a segunda parte é mais operacional, que ele fala sobre as regras que ele propõe para você não só praticar o trabalho profundo, mas operacionalizar isso no dia a dia, quase que independente da sua profissão. Tem uns aspectos aí que a gente vai falar sobre isso, mas de modo geral, o que você achou desse livro, da forma como ele expõe esses pontos todos? Bom, como eu te falei, eu não cheguei a terminar, né? Tô em época de provas, aí tô bem enrolado com um monte de coisa acumulada. Eu achei a primeira parte um pouco repetitiva, mas eu já li muito artigo dele, eu já li outro livro dele, então ele meio que repete muita coisa que eu já li, né? Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte que ele fala das regras, essa tá mais interessante e tem partes que eu me aprofundei um pouco ali, principalmente do que ele fala do tédio, né? Eu tô passando por uma fase bem ruim de produtividade, eu acho que é porque depois de 2 meses de greve, e eu de transição de trabalho, e mudanças profissionais também, e algumas alterações de saúde, o meu diagnóstico que eu tive recentemente, assim, eu tô muito perdida, trocando às vezes o dia pela noite, e também passando por algumas frustrações profissionais. Eu tava me dedicando a um projeto em que foram horas e horas de sono que eu abdiquei e que no fim não trouxe resultado, não deu certo, eu fiquei bem chateada. Então eu fui um pouco atrás desse negócio do tédio, porque quando você se sente esgotado, chateado, frustrado, a tentação de você ficar no scroll infinito ali e se perder mais ainda é muito grande. Eu caí nessa armadilha, né? 4, 5 da manhã, tava eu lá vendo memes de gatinhos e vendo vídeos nada a ver, só pra você fugir da realidade. Então eu acho que essa parte que ele fala do tédio, de você cultivar a parte entediante sem um recurso dopamínico, vamos dizer assim, que te coloque e te afunde mais ainda no fundo do poço, é interessante de se pensar. Eu tava com um aparelho de som, até tava te falando isso antes da gravação, né? Um aparelho de som, Marcos, que tava meio encostadão, assim, com CD player ainda, aqueles lá dos anos 2000 ainda, que eu trouxe aqui pro meu escritório para melhorar a ambientização de música, né? Eu tô cuidando da parte de mídia aqui, ainda tô configurando o computador, trazendo as coisas do Mac e tal. E eu decidi que tem alguns momentos que eu vou querer ouvir música sem fazer outras coisas. Então, aí eu tenho um aparelho de som aqui, com som ambiente, eu posso sentar, fico numa poltrona, e eu quero só fazer uma pausa, só tomando um café ouvindo música. Então é uma coisa que eu decidi que eu vou colocar porque eu preciso de mais tempo para ficar com as minhas ideias, e música é uma coisa que me ajuda bastante a sair do mundo online e me abstrair, assim, das preocupações e frustrações do dia a dia. Então, já pensou, o que você achou dessa parte, Marcos, de cultivar o tédio, de ficar sozinho? Assim, foi uma coisa curiosa, porque na primeira parte, ele toca isso mais pra frente, mas na primeira parte foi a primeira vez que eu vi um benefício conceitual em prestar atenção em coisas como meditação,
E essa parte do foco, mesmo que o foco seja não focar em nada, focar em só estar ali, etc. É um assunto meio viajadão, mas foi a primeira vez que eu falei, tá, eu acho que para conseguir praticar esse foco, parte disso é treinar a forma como você pensa e você se comporta para te permitir chegar nesse foco, né? Você falou, fiquei chateada, e você entra num comportamento meio em loop ali, etc. Ele fala sobre isso no livro, né? Especialmente quando pinta uma adversidade que acaba com o seu foco, é quase um mecanismo de defesa de você não se aprofundar nem na solução do problema, nem no assunto, então você fica girando ali, deu errado, por que deu errado, e deu errado, e por que deu errado, e aí que deixa espaço para você entrar numa rede social, ficar ali só consumindo calorias ruins de internet, né? Ele fala sobre isso. Eu acho que faz total sentido essa necessidade, e foi bem interessante ele na frente lá no livro chegar a colocar um ponto que é uma etapa necessária para cumprir o que ele está propondo aqui, né? Cada um vai ter mais ou menos aceitação do que ele está propondo, pode pegar um pedaço ou outro, mas para chegar nisso é dominar a mente, domar a mente, na verdade, e isso envolve sim a parte de meditação. De um modo geral, o livro é curioso porque eu comecei a ler, eu não sabia quando que ele tinha sido publicado. Aí eu comecei a ler, aí teve uma outra coisa que soou meio estranha, uns exemplos, umas pessoas, umas redes, falei, peraí. Aí eu vi, 2016, falei, que curioso que para um conceito tão perene quanto foco, a técnica e por onde passa isso, a tecnologia data e data bastante, né? Por outro lado, foi muito interessante ver como ele tem uma passagem específica que ele fala sobre como à medida que as máquinas vão melhorando, o intervalo ali, o gap entre o que a máquina e que o humano pode fazer vai diminuindo, e com isso as pessoas vão ter que ser mais especializadas, vão ter que aprender mais rápido. E ele fala tudo isso no contexto de 2016, que não tinha nenhum papo como é hoje em dia no nível de IaaS, de chat GPT, isso substituir empregos, etc. Mas você vê que essa ameaça, é meio pesado, mas essa ameaça da tecnologia se especializando a ponto de tomar os empregos é uma coisa que existe desde sempre, não é uma conversa nova, né? Então, ele fala inclusive que a necessidade do trabalho focado vem justamente disso, de que vai ser cada vez mais comum as pessoas terem que aprender cada vez mais rápido sobre coisas novas e ficarem muito boas a ponto de se destacar. E só dá para fazer isso se você se der tempo. E tempo é justamente isso que ele fala sobre ter esse foco. Então, o jeito que ele coloca essa base para explicar o método, ele é eficiente, mas é muito engraçado ver, para de usar o Vine. Eu pensando, cara, de quando você é, né? 2016. Google Plus, né? Ele fala sobre o Jack Dorsey, que ele é o contra-exemplo. O Jack Dorsey é um cara que consegue fazer o multitask, ele é o CEO do Twitter, e é o CEO hoje chama Block a empresa, né? Que era o... Enfim, esqueci o nome da empresa. Então, e assim, né? Foi passando os anos, deu para as pessoas das duas empresas falar, cara, ele tá sempre lá, e seja lá ou no Twitter, ou seja lá na Block, mas nunca tá aqui. E ele é um péssimo CEO, né? E aí no livro ele é apontado como um ótimo CEO, antes a gente ver que nem pro Jack Dorsey, que se colocava como a volta de Jesus aí dos tecno-otimistas, não funcionou, né? Então esse é um ponto pro conceito do livro, na verdade, né? Mas, tirando essas pequenas observações, né, acho que parte do trabalho de quem tá lendo o livro é adaptar para a realidade, para o tempo. Os conceitos, eles são mais perenes, né? Mas acho que agora a gente pode focar na parte das regras mesmo que ele coloca aqui sobre como você pode tentar atingir esse trabalho profundo. Mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmoo Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue ajudando todo mundo, independente do que você precisa para resolver ou a sua vida aí PJ, as questões de CNPJ, pendência, quer abrir uma empresa, quer resolver alguma coisa, a Firmoo resolve. Ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, se você quer abrir sua empresa, desenrolar uma pendência aí da vida PJ, do CNPJ, a Firmoo resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui sabe muito bem disso, que é graças a ela que a Gigahertz existe, foi lançada há 2 anos sem atraso, sem perda de tempo, sem gasto desnecessário, sem burocracia, resolveram tudo, a gente nem viu isso passar, e isso para mim, pelo menos, foi uma coisa inédita.
ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você poupar tempo e se focar no trabalho, porque isso, afinal, é produtividade, né? Então, para conhecer melhor tudo que a Firmoo oferece, se livrar desse perrengue que é cuidar dessa parte burocrática, financeira, da legalização ou manutenção da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmoo Consultoria. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria, ou no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio de Gigahertz. Obrigada, pessoal da Firmoo, por fazer os nossos ouvintes ficarem mais produtivos e mais organizados e com suas empresas mais organizadas também. Muito obrigado e vamos lá, depois de dizer que o trabalho focado é valioso, né, porque vai ser necessário cada vez mais conforme a tecnologia for influenciando aí no trabalho de todo mundo, de falar que o trabalho focado é raro porque o próprio ambiente de trabalho não permite que as pessoas consigam focar, porque tem e-mail chegando toda hora, tem notificação chegando toda hora, tem até às vezes a arquitetura do escritório ali, que apesar de promover uma troca de ideias, pode também ser uma distração, porque as pessoas tendem... Ele colocou um ponto curioso aqui, que é o seguinte, né? Quanto mais fácil for você se comunicar com seus colegas, menos você se planeja, porque você sabe que se você precisar de uma resposta na hora, você vai lá, cutuca, manda uma mensagem, independente se a pessoa está focada ou não, para a mensagem chegar de volta com a informação que você precisa. Então ele coloca o seguinte, né? Se você se distancia, se o trabalho permitir, tudo isso. Isso é um ponto que permeia tudo, né? Muito do que ele propõe aqui é se você tiver mais autonomia no seu trabalho. Quanto menor a autonomia, mais difícil é de colocar esses pontos em prática. Mas ainda assim ele fala, se você colocar barreiras para a comunicação, você obriga as pessoas a se planejarem para falar com você e elas param de interromper o tempo inteiro esperando uma resposta. Ele fala sobre isso, por que é raro o trabalho focado, sobre ter significado, né? Então você se dedicar de verdade a alguma coisa. Ao longo de todo o livro ele coloca uns exemplos que eu achei tão... Para passar um ponto, é tão distante, é o cara que faz espada. Ele passa 12 horas martelando ferro e não sei o quê. Isso achei meio de... o feno, o cara da fazenda que lida com o feno. Muito distante, mas é para passar o ponto de que você vai passar a ter... É mais fácil você ter foco no seu trabalho se ele tiver um significado verdadeiro para você e você puder admirar não só o resultado, mas o processo do trabalho, e para isso também entra o foco. Aí ele coloca as regras, né, de você fazer o trabalho profundo, de você aceitar o tédio, que a gente acabou de falar sobre isso, né, de você se permitir ter o tédio, porque às vezes é disso que vem aí a solução. Então, nessa parte de as regras para trabalhar profundamente, teve alguma coisa aí que te chamou mais atenção, que você quer discutir aqui? Ele fala muito em viver num mundo sem distrações e você criar um ambiente sem distrações. Tem uma hora que ele fala do castelo de pedras do Jung lá, né? Mas muitas vezes você muda a configuração do seu ambiente. Se você está em home office, eu sei que é mais complicado você se concentrar, né? Eu tô pensando em comprar uma cadeira do papai, sabe aquelas cadeiras do papai, aquelas poltronas? Justamente para esse plano meu de ficar sem fazer nada, longe de scrolls e ficar ouvindo só, tomando um café, ouvindo música. Então eu fico construindo muito essas coisas na minha cabeça, mas eu percebi que não é só o ambiente, não é só os dispositivos que te impedem de entrar naquele estado de flow, que tanto se fala, né? Você fica ali horas e horas super produtivo e as coisas rendendo e no final você fica feliz porque você cumpriu tudo aquilo que se propôs no dia. O problema maior é o algoritmo mental. Não adianta você se livrar das distrações, tentar focar, falar agora vai e a tua cabeça tá longe. E isso não é uma coisa fácil de se desfazer. Vou dar essa má notícia pra vocês, porque a gente já tá habituado. E eu tô vendo nas redes sociais, agora está em época de Olimpíadas, né? Eu vi um pessoal comentando, puxa, que legal que o surf é lá no Tahiti, que é longe, porque assim a gente tem 24 horas por dia tendo alguma coisa pra acompanhar. Achei legal, assim, depois eu fiquei pensando, cara, por que as pessoas estão precisando desse escapismo, né? O que tá acontecendo? Né, você precisar de um estímulo online, acompanhar esporte é super legal, é bacana, cada um tem suas modalidades favoritas e a gente não tem
realmente modalidades assim mais não tão mainstreams aqui no Brasil que a gente tem a oportunidade de acompanhar, a não ser nas Olimpíadas. Mas pra pensar, a pessoa falou que é legal ter 24 horas por dia de alguma modalidade para acompanhar ao vivo. É legal, mas se você pensar bem, é um pouco assustador. O que está acontecendo na sua vida que você precisa tarde da noite ir acompanhar um campeonato de surf? Você nem surfa, você nunca subiu numa prancha na sua vida e você tá super ansioso para acompanhar aquilo. É de se pensar, né? Por que a gente está buscando esse escapismo? Então, é um trabalho mental, gente. Antes de você pensar em colocar a cadeira do papai, colocar um som ambiente, reconfigurar o seu home office, colocar algumas regras, ou então quem trabalha presencial, né, colocar algumas regras ali no seu presencial, mas se a sua mente não está disposta a abraçar aquilo, você não vai conseguir. E não vai ser de uma hora para outra. Você vai ter que fazer um trabalho consciente todo dia, e aí entra meditação, academia, atividade física ajuda bastante. Eu fiquei um mês doente, tô praticamente um mês inativa, eu olho meus dados do wearable aqui, e eu começo a pensar também que quanto menos ativo eu fico, mais besteira minha cabeça fica pensando. Então isso ajudou. Falei dos 2 meses de greve, falei desse período que eu fiquei doente agora, olha o quanto eu me afundei psicologicamente por causa disso, eu não consigo mais render. Então, é um algoritmo mental, gente. Então vocês vão ter que buscar alguma muleta, algum recurso. Não vai adiantar fazer um ambiente livre de distrações, customizar o seu escritório, apagar as redes sociais do seu celular, se a sua mente não estiver pronta para isso. Então, como? Eu não sei, eu tô buscando ainda, quem quiser me ajudar, eu tô totalmente aberta para isso. Mas eu acho que é uma questão de tempo. E eu fico com um pouco de inveja quando eu leio esses livros de produtividade e vejo esse negócio de dopamina, de distrações, de estado de flow. Eu tenho hiperfoco, mas o meu hiperfoco aparece em situações muito específicas atualmente, não é igual antigamente. Tá? Eu preciso estar sozinha em casa, quando tem gente em casa eu tenho muita dificuldade para focar. Então, tudo isso a gente tem que repensar, né? A gente lê os livros, a gente inveja aquilo, mas a gente vai ter que buscar alguma estratégia além do que os livros falam, né? Trabalhar a mente. Acho que as Olimpíadas são um exemplo muito certeiro que você deu, porque em maior ou menor grau, acho que eu não vou falar todo mundo, mas até eu. Eu vou falar assim, tô envolvido, tô acompanhando, eu que tendo a fugir desse tipo de coisa justamente para conseguir focar e etc. É a primeira vez em, sei lá, umas 3 ou 4 Olimpíadas que eu tô acompanhando, que eu sei que eu sei quem são as pessoas, que eu sei o que está acontecendo, que eu sei as medalhas, o dia que eu não sei o que. Então, eu consegui me conectar muito com essa ideia, né? E lendo o livro, teve várias vezes que eu pensei justamente nisso, né? Porque ele fala sobre como, por exemplo, todo mundo tem um tanque de gasolina de força de vontade para resistir às tentações de distração do dia a dia. Vai passando o dia, vai passando o tempo, né? Conforme você gasta o crédito aí, resistir a essa distração, resistir a essa, uma hora a distração te vence pelo cansaço. É basicamente o que ele diz, né? Ele fala assim que as pessoas passam o dia inteiro, mesmo que não percebam, lutando contra esses desejos. Seja, será que eu tô com fome? Acho que vou pegar uma água. Putz, um café, hein? Acho que eu vou ao banheiro. Nossa, será que tá acontecendo isso aqui? Então, a gente vai conseguindo fazer, embora a gente dá por vencido, não consegue vencer. Então, o que ele fala é o seguinte, a chave é você, de partida, já tentar ir moldando o seu dia a dia para reduzir quantas distrações conseguem chegar até você para ir esgotando esse tanque e no final do dia você acabar se dando por vencido. Então, esse hábito do foco profundo vai além dessa intenção e você já criar esse ambiente mais propício para isso. E eu falei, desde você tornar mais difícil, os colegas de trabalho te mandaram, escuta, que dia que é reunião? Pô, olha no e-mail, né? Vem me perguntar sobre isso. Então essas coisinhas assim, que todo mundo passa no dia a dia, elas acabam, você conseguindo fazer isso é bacana. E ele fala, por exemplo, de você, todo mundo tem, cada um é de um jeito, né? Mas você decidir qual que é a filosofia de trabalho profundo que você vai fazer. E aí cada cabeça funciona de um jeito, né? Ele fala sobre o pessoal que tinha o trabalho super assim, eu só vou fazer isso hoje o dia inteiro, eu vou trancar a porta, vou fechar as janelas e vai ser só. E tem gente que consegue fazer isso numa boa. Tem gente, porque a dinâmica de trabalho não permite, porque o cérebro não funciona assim, que tem dificuldade de fazer isso. Então, dá para ir adaptando, né? Ele fala sobre
o método o chain method, né? Eu li em inglês, então não sei. O método encadeado, o método de cadeia, de você de pouquinho em pouquinho ir fazendo alguma coisa para construir, chegar lá na frente e ter o resultado. No dia a dia você nem vai ver, mas daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 6, daqui a 2 anos, olha o tanto que você vai ter construído mesmo dando um passinho só de cada vez. Então isso também entra na parte de foco profundo, mesmo que seja em períodos menores do seu dia a dia. O resultado que você vai construir, essa consistência de longo prazo, ela vai o resultado vai vir do mesmo jeito, né? Então, ele fala que é sempre... teve um exemplo que ele dá do Walter Isaacson, que é o autor de várias biografias, fez do Steve Jobs, fez também do Da Vinci, né? E ele fez trabalhou num projeto gigantesco e que, assim, tá com os amigos ali, deu uma pausa, 15 minutos, ele ia lá, subia, escrevia um pedacinho, voltava como se estivesse indo no banheiro, né? Então, é o lance dele. Ele escreveu esse livro, um livro gigantesco que ele fez enquanto era CEO da revista e tinha o trabalho de jornalista dele, de editor. Então, tem gente que consegue equilibrar esses pratos com mais facilidade do que outras pessoas, mas o lance é você achar como funciona pra você. Mas fazer esse exercício, porque senão fica preso em vários desses loops e gatilhos que te impedem ali de fazer o trabalho. E às vezes isso demora pra acontecer, viu? Você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento e de autocrítica. As pessoas, elas têm aversão a fazer autocrítica, porque ninguém gosta de colocar os seus defeitos à prova, né? Reconhecer os seus defeitos. Mas a partir do momento que você descobre que você tem esse problema, às vezes até fazendo terapia, alguma coisa, você sabia que você tinha aquele problema, mas precisa vir uma outra pessoa e jogar na sua cara para você acordar e tomar uma atitude. Então, nesse ponto, às vezes a ajuda externa é bem valiosa, mas a partir do momento que você reconhece que você tem um problema e decide se agarrar mesmo àquele problema e solucionar ele, as coisas mudam. Só que isso não vai ser de um dia para outro. Então vocês têm que ter paciência para buscar o seu caminho, porque isso demora, né, até você ter até você tomar a decisão de verdade de que você precisa mudar, demora um pouco e isso é normal. Não se cobrem por isso. Mas tentem. Tem que ir atrás de tentativas. Como eu disse, terapia, atividade física, mudar a alimentação às vezes pode ajudar também. Você tá preso num ciclo ali de... Todo mundo já passou por isso também. Eu tava super sobrecarregada e você fica preso no lanche ali. Toda hora um lanche, um sanduíche, alguma coisa. Não, vou parar, vou fazer minha refeição. Né? Isso é uma coisa que eu comecei a ver muito na pandemia, né? Eu falei, não, eu vou fazer a minha refeição aqui em casa, tá? Vou parar de comer porcaria. Então foi uma oportunidade. E faz diferença, gente. Faz diferença. Se você passa muito tempo fora de casa... evitar essas armadilhas assim de fast food também ajuda, porque quando você come uma coisa, busca aquele prazer momentâneo ali, meia hora que você comeu aquele McDonald's, aquele lanche, aquele Burger King, alguma coisa assim que você adora, mas é o resto do dia se sentindo mal, porque, puxa, eu tinha prometido pra mim que eu ia ter uma alimentação mais saudável, piriri, pororó, e você se martiriza e se pune. Então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é recompensa. Beleza, eu amo aquele lanche lá, eu amo aquele fast food, eu vou me premiar no dia tal da semana, mas isso se ao longo da semana eu cumprir a meta e me alimentar direito. Aí sim, funciona como uma motivação por recompensa. Mas quando você foge daquilo e faz quando você não queria fazer, olha, capaz de você ficar uns 2 dias se sentindo um merda. Todo mundo passa por isso. E eu tô falando só de comida, mas não é só com comida, né, gente? É videogame, né? Puxa, eu vou parar, vou dar uma jogadinha ali, depois eu vou retomar esse trabalho aqui, tá complicado pra mim. Às vezes é até legal. Você não tá conseguindo solucionar um problema, então você vai lá, se diverte um pouco e de repente tua mente tá mais clara e você consegue solucionar aquilo. Mas não é bem assim, gente. Não usem essa muleta o tempo todo. Porque a maioria das vezes você vai buscar um videogame ali pra fugir de um trabalho chato, é uma ferramenta de procrastinação. E todo dia naquilo. Não, deixa eu dar minha jogadinha aqui, vai me fazer bem, eu mereço, aí depois eu vou focar no trabalho ali. Aí você não consegue. E 15 minutos de jogo, de repente vira meia hora, quando vê vira 1 hora, e quando vê você passa a tarde inteira ali jogando. É complicado, é complicado. Para interromper isso, ou impedir que isso aconteça, etc., ele fala, a gente já tinha tratado disso aqui, mas foi interessante ver nesse contexto de foco, né? Sobre você ritualizar e transformar tudo em quase um algoritmo para a coisa andar sozinha. Exatamente. E você não ter que toda vez
bloquear os inputs externos, distrações, etc. Então, ele fala até sobre um contraponto entre você sentir inspiração para fazer um trabalho e você fazer. Ele fala, cara, inspiração é uma balela, não tem exame de inspiração, você tem que fazer, né? Se a inspiração vier, ótimo, se não vier, faça mesmo assim. Isso me lembrou o Nick Cave, que é um artista que eu adoro. Ele tem uma espécie de newsletter que ele manda respondendo as dúvidas das pessoas. Tem lá o Red Hand Files, as pessoas mandam e ele responde. E teve um e-mail que mandaram pra ele faz um tempo, que era assim, cara, eu tenho tanta coisa ruim acontecendo aqui no mundo que eu não me sinto inspirado pra fazer o meu trabalho criativo. Ele falou, cara, que desculpinha, aí não tem essa. Você deve à humanidade botar pra fora o que tem em você. Inspiração não tem nada a ver com essa história. Não use a falta de inspiração como desculpa pra não fazer o que é a sua missão, né? E o livro tocou nisso, né? Então essa ritualização de você saber onde você vai trabalhar, por quanto tempo, como que você vai trabalhar, são regras que você define no começo e você segue. Claro, você ajusta, você vê o que funciona, o que não funciona, mas quanto mais algorítmico for o seu fluxo de trabalho, mais você vai conseguir fazer as coisas funcionarem sozinhas para te deixar fazer o trabalho, né? E isso vai permitir que você evite as distrações e, mais para frente, conforme você for exercitando esse músculo, você passe a lidar ou relevar as distrações, mesmo que elas aconteçam, para que você entre no flow, né, que você tenha esse trabalho mais focado para chegar no fim do dia e cumprir o que você precisa, ou até mais, né? Mas, por outro lado, sem se cobrar, o que é uma coisa interessante também, que ele coloca mais à frente do livro. A gente vai falar sobre isso já, né? Perfeito, é isso mesmo. Agora, a seguir desse pedaço do livro, ele fala justamente sobre, ele fala assim, seja preguiçoso, né? Seja preguiçosa. A parte que você não está trabalhando ajuda a você a ter insights, te recarrega para lidar com o que vai vir no dia seguinte ou no final do dia, né? E ele fala sobre você até estabelecer limites muito bem impostos, não só da forma como você trabalha, mas na relação com outras pessoas também, para você poder ter esse tempo de descanso. Ele fala, todo mundo conhece aquela situação, chega às 6 da tarde na sexta-feira, alguém manda um e-mail, se prepara que semana que vem o bicho vai pegar. E você fala, cara, pra que você vai mandar esse e-mail? Pra quê? É um sadismo. E eu lembro da agência uma vez, eu dei uma bronca na pessoa, por isso falei, vai adiantar se me falar isso agora? Segunda-feira eu penso, agora vou passar o fim de semana inteiro pensando no que vai ser. Então... Estragou o fim de semana. Pois é, né? A troco de nada. E quer saber? Sei lá quanto tempo depois não fez a menor diferença, né? Isso é uma coisa que eu penso muito também, né? Aquelas correrias loucas, etc. Cara, passa 2 semanas, não fez diferença. Mas tudo bem, é isso eu sendo nihilista de novo, com trabalhos colaborativos profissionais, especialmente quando não acredito no trabalho. Mas tirando essa parte, né? Ele fala sobre como você se estruturar para ter mesmo a chance de ter o que ele chama de downtime, né? Que isso ajuda você a ter inspiração. O que eu falei sobre escrever, corre e volta para editar. Melhora o resultado, né? Eu falei semana passada do, tinha o banner quando eu conseguia fazer, fui dormir, sonhei com o banner, acordei, fiz, foi aprovado. As ideias de banho, né, que é o exemplo clássico, mas que tem um motivo para existir, né? Então essas coisas todas, ele fala, isso tudo tem que ser um algoritmo. Esses processos têm que rodar sozinhos para te permitir focar em todo o resto, porque senão a coisa não anda, né? E depois dele colocar essas partes todas, ele fala sobre o tédio, né? Que é isso de você aceitar o tédio para você poder render mais. Ele fala que a habilidade de você se concentrar de forma intensa é uma habilidade que tem que ser treinada, e parte disso está em, se vier um momento de tédio, mergulha nele com atenção, mas mergulha nele, não tenta combater isso, porque senão você não consegue nem combater o tédio e nem se livrar do tédio na hora de fazer o trabalho. Né? A gente tem que buscar estratégias, gente. Essa aqui é a grande verdade. Alguma coisa que te dê prazer em focar naquele trabalho chato, naquela coisa ruim, alguma coisa que seja mais interessante do que parar tudo e ver uma competição de tiro ao alvo, sei lá, nas Olimpíadas. Coisa que nunca te chamou atenção na vida, de repente, poxa, eu tenho que ver essa final de tiro ao alvo, sei lá. A minha saída é o analógico, é o papel, caneta. Então eu uso as canetas que eu gosto, que me dão prazer em usar. Então, como é uma coisa que o meio acaba me fazendo chegar ao fim com mais prazer, eu tenho uma tendência maior a usar e sair daquele mundo. Então, escrever, sair um pouco do digital. É claro, quando eu tô super focada, eu tô ali no Samsung Notes, eu tô no OneNote e tô com um vídeo ou uma outra coisa aberta ao mesmo tempo, eu preciso fazer isso. Mas quando eu preciso trabalhar mais aquele assunto que eu estudei, ajudar a memorizar, eu
desligo tudo, saio de perto de qualquer coisa digital e fico só com o tablet offline, em modo avião, papel, caneta e slides, né? Que é o que eu tenho que estudar. Não tem como ficar totalmente fora do digital, porque as aulas são todas em slides e PDFs, etc. Mas você ficar só naquilo e ficar no papel, na caneta mesmo, no recurso analógico, pra mim, ajuda pra caramba. E como eu expliquei pra vocês, né? A minha estratégia da semana, do momento, pra fugir dessa fase ruim, é música. Então, tomara que dê certo. Vamos ver, eu coloquei ontem aqui o aparelho de som que estava encostadaço, né? Então, vamos ver se isso vai me ajudar a me acalmar um pouco e tornar os meus intervalos mais... os meus momentos de tédio menos digitais, menos online. Uma coisa que das últimas semanas pra cá eu tenho prestado mais atenção é sobre o consumo de podcasts, disse o podcaster, né? Mas é a situação. Então, eu lembro, no ano passado, todo fim de ano, o Apple Music, é meio mequetrefe que eles fazem, o Spotify faz também aquilo, veja aqui a sua retrospectiva, quem você mais escutou, por quanto tempo, como é que foi, etc. Eu tentei fazer no Apple Music e ele falou, cara, você escutou muito pouca música, não dá pra fazer. Eu falei, nossa, que loucura, né? Música já foi tão mais importante na vida, mas por quê? Porque eu preencho todo segundo livre com podcasts. E eu gosto disso, é uma atividade prazerosa. Mas será que isso não acabou virando essa muleta de tédio, que é que nem tirar o telefone do bolso esperando o elevador por 30 segundos pra ver nada e guardar no bolso de novo? Você nem prestou atenção que você abriu o aplicativo, não prestou atenção no que você viu, mas preencheu aquele tempo, né? E eu vou até cruzar canais aqui, a gente vai falar sobre isso no ADT dessa sexta-feira, sobre 2 feedbacks bem opostos sobre isso. Uma pessoa que falou assim, eu até usando os métodos que o Coca ensinou, etc., eu escutava tipo 27 podcasts por dia em 3x, etc. Essa pessoa falou, fui ficando mais velho, fui percebendo que não estava fazendo bem e reduzi. E uma outra pessoa exatamente o oposto, falou assim, eu tirei o aplicativo de podcast do meu telefone e eu só escuto no site do podcast, para eu ter que ir atrás, e é só o que é importante. Então, obrigado, eu vou falar isso aqui e vou falar, obrigado por fazer pelo menos o ADT, um desses podcasts, mas eu tenho pensado nisso, né? O tanto de informação que eu consumo desse jeito, que será que isso não tá virando a minha arma contra o tédio de um jeito não saudável, né? Eu percebo, sei lá, se eu vou estender roupa e não tô com fone de ouvido no ouvido, faz falta. Eu sinto o impulso de dar o play sem o fone no ouvido, assim, então são pequenas situações, a louça tem que ser com podcast, se não tiver podcast eu deixo acumular a louça, mas louça, esse tipo de coisinha assim, tenho pensado nisso, tá? Começou a cutucar a minha cabeça sobre isso, né, que é justamente a minha recusa em aceitar o tédio, talvez, né? Esse negócio de podcast é um negócio muito sério, ainda mais que agora podcast virou sinônimo de YouTube, né? Sei lá por que acabou virando isso. Então, eu sempre preferi podcast ouvindo. E tem alguns que eu gosto, que infelizmente só estão no YouTube, mas como eu tenho o Premium, eu baixo. E quando eu tô caminhando, tô na rua, eu ouço offline mesmo. Pra não cair aquela tentação também de você pular de um para outro, né? Eu fico ouvindo offline ali, até melhor. Mas eu sou muito seletiva com o que eu escuto, gente. E tem podcasts que eu faço um follow-up do episódio. E eu, puxando a brasa pra nossa sardinha, que o próprio Área de Trabalho é um desses que dá pra fazer isso, tá? Porque depois do episódio, tem tantos insights, tantas dicas e softwares legais, que depois que você ouve o episódio, você pode voltar lá pros show notes ali, pros links, pros nomes dos aplicativos que a gente falou, as referências das notícias que a gente falou. Então você pode ouvir o podcast caminhando ou na academia e depois voltar. Eu tô fazendo isso com alguns de biotecnologia, que são em inglês, e alguns, infelizmente, não tem esse show notes, então eu acabo voltando e sento e anoto coisas do podcast. Evidentemente, podcasts muito longos é uma coisa que eu tive que tirar da minha vida, porque realmente não dá, né? Mais de 1 hora, assim, eu já fragmento. Agora eu vejo o pessoal... A gente disse YouTube, como 1h10 de episódio.
Não, 1h10 vai, mas eu tô falando. Gente, eu tô falando que tem podcast de 3 horas. Quem que escuta isso? Eu todo dia me pergunto, não é possível que tenha aqui 1 milhão de views. Eu não sei também como é que o YouTube conta os views, né? Mas não é possível que 1 milhão de pessoas viram esse negócio aqui de 3 horas com gente batendo boca o tempo inteiro, né? Eu tentei ver uma vez de política, mas é só porque as duas pessoas que estavam debatendo eram de lados completamente antagônicos. Falei, bom, deve acrescentar alguma coisa. Mas não, foi só. Foi só porradaria. Não passou de 20 minutos, eu não aguentei. Então tem isso. Às vezes é melhor um podcast de 1 hora, focadinho, estruturadinho, e isso o Marcos tem que dar mão à palmatória, porque ele organiza muito bem as notas do show. Mas se o podcast é muito importante, é de uma área, de uma coisa que é muito importante pra você, fala, não, eu vou priorizar esse aqui que eu não vou jogar meu tempo fora, vale a pena você voltar, como eu faço depois, nem que seja acelerado, e anote as coisas que foram faladas e que você achou interessante. Eu faço isso no Stand Talk, que eu gosto bastante, que é com entrevistas de gente da indústria, da área de ciência e tecnologia. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa ali, nossa, isso é muito legal. Quando eu tô com o meu smartphone aqui, que tem a canetinha, às vezes é o nome de um livro, é o nome de um aplicativo, alguma coisa que me chamou muita atenção, eu consigo puxar a canetinha e escrever rapidinho ali na hora. Mas nem sempre isso é possível fazer. Então eu acabo voltando. Mas como eu falei, é a área que eu quero me aperfeiçoar, que eu tô estudando, que eu tô numa fase de transição, que eu quero aprender muito. Então eu acabo me dando esse trabalho e é sempre muito recompensador voltar e pegar as coisas que fizeram diferença pra mim naquele episódio e colocar no papel. Então, é de se pensar. Não vou descartar totalmente os podcasts de entretenimento, gente. Eu sei que às vezes você tá 1 hora ali num metrô cheio, um monte de gente falando. Você teve um dia estressante, tá exausto. Não, eu não quero pensar em nada, eu quero dar risada, ouvir umas bobagens. Isso é perfeitamente possível e é perfeitamente normal, não tem problema nenhum. O problema é quando isso vira rotina. E todo dia você escuta as mesmas bobagens lá. E você tem que realmente repensar na qualidade do conteúdo que você está consumindo e veja se não é isso que está sabotando os seus planos e os seus projetos de crescimento pessoal. Se pensar. Isso entra justamente no final do livro, né? Que ele fala... Primeiro ele fala assim, olha que não use a internet para se entreter. Eu falei, cara, vai pro inferno, né? Que é justo porque... E saia das redes sociais, né? Isso repete muito do que a gente já falou aqui sobre essa relação saudável com redes sociais, talvez saindo de solução, exceto para algumas pessoas, né? E isso que ele fala assim, não usa a internet para se entreter, eu acho que é um pouquinho do fato de ser 2016. E você falou de podcast, acho que toda mídia evolui para ter tudo, né? Hoje em dia você consegue encontrar o mesmo grau de notícias, de entretenimento, de culinária ou de faça você mesmo, bordado no podcast, no YouTube, no TikTok, nos stories, na TV. Então, você explorar as categorias dentro desse meio, talvez fosse estranho em 2016, mas hoje em dia é natural, né? Mas uma coisa que ele fala... Então, a parte de rede social, a gente já falou tanto aqui, não vamos repetir, né? A gente já martelou bem esse conceito. Mas ele finaliza o livro falando sobre você minimizar os trabalhos rasos. E minimizar pode ser ou você concluir e fazer o trabalho e entender que talvez tem coisas que não façam parte do que é o seu trabalho mesmo, e aí é um desafio enorme dependendo onde você está na cadeia alimentar aí do trabalho, quanta autonomia você tem, como é que é o esquema de trabalho, etc. E tem muitas dicas que ele dá dessa minimização de trabalhos rasos, de foco raso, que eu fiquei orgulhoso de ser muita coisa que a gente já falou aqui, né? De você... Ele fala assim, agende com antecedência a cada minuto do seu dia, porque aí você tira a carga cognitiva de minuto após minuto, o que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Como é que eu vou me adaptar, né? E uma coisa que ele fala, e eu senti na pele isso quando eu passei a fazer, é quantifique a profundidade do seu trabalho, junto também de você agendar minuto a minuto o que você vai fazer. Ele fala, as pessoas tendem a superestimar demais o tempo que as tarefas vão levar versus o quanto elas levaram, né? Ele falou sobre, por exemplo, como, sei lá, um estudo mostrou que as pessoas que trabalhavam 60 a 64 horas por semana, elas, de verdade, né, o que elas trabalhavam era, tipo, 40 e poucas horas, né? Quem falava, eu trabalho de 75 a 80 horas, na verdade, eu trabalhava 55, né? E isso é uma coisa que eu percebi quando eu passei,
Assim, nos últimos 2 anos não teve um minuto de trabalho que não foi contabilizado no aplicativo Timer. Eu sei exatamente quanto tempo cada coisa leva, porque eu sei quanto tempo cada coisa levou ao longo dos últimos 2 anos. Eu passei por esse processo. Falei, nossa, eu acordei hoje às 7, são 8 da noite, e aqui tá dizendo que eu trabalhei só 5 horas. Cara, é verdade. Mas aí são segundos contabilizados de trabalho de verdade. Você faz uma interrupção, você vai, você almoça, você volta, às vezes tem que ir no mercado. Ou se você passa o dia inteiro sentado na cadeira, não são as 8 horas trabalhando. E isso eu vou fazer. Tô editando. Putz, preciso resolver um negócio do e-mail. Eu pauso o timer de edição. E para cada podcast eu tenho pauta, gravação, edição, revisão, publicação. São 5 timers diferentes que eu deixo ali cadastrados. Tem trabalho administrativo. Então, pensa, para quem trabalha 8 horas por dia, quantifica de verdade um dia do seu trabalho. Você vai ver que não são 8 horas, não são 7 horas, não são 6, talvez nem 5, né? De trabalho mesmo. Né? Parou para ver rede social, pausa o contador, você não está trabalhando. Né? Então, esse tempo contado te ajuda muito a dimensionar os trabalhos que vão chegar e te permite até concentrar melhor no que você está fazendo agora, porque não é tão preocupante assim o que você sabe que vai chegar, mas não sabe o que é. Quem trabalha em agência, por exemplo, convive com isso todos os dias, o dia inteiro. Né? E ele conclui falando, né? Torne mais difícil te contatarem. Ele fala muito sobre como nem todo e-mail precisa ser respondido, quebrar esse ciclo de expectativa social de que te mandaram um e-mail, então você tem que responder. Cara, o e-mail é a prioridade de quem te mandou. A sua talvez não seja responder, e você não deve a ninguém responder o e-mail, especialmente se for um e-mail que não tem motivo para você ter recebido, se não for uma coisa que te compete, se, né, a pessoa te passando a bola para resolver uma coisa que ela tem que resolver. Ela que resolva, né? Então, ele fala até de um conceito, achei muito bom, né? De um autor que, para você mandar e-mail para ele, você paga uma taxa. Falei, olha só, hein? Se essa ideia pega, que maravilha! É uma taxa simbólica, mas é só para reduzir o atrito. E ele próprio fala assim, no meu site tá lá. Bom, se você tem uma coisa que é importante para eu receber, você mande no tipo importante@carlnewport.com e, assim, se eu não responder é porque não foi importante. E tá beleza, você passa esse ônus da comunicação para quem tá mandando, e não para quem tá recebendo, que vai exigir de você uma resposta, quando na verdade não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Aqui na Gigahertz a gente passa por isso, né? Chega o e-mail, escuta, tenho aqui o diretor financeiro de uma startup que lida com frete de gado. Eu acho que eles vão ser muito bons pro seu podcast uma entrevista. Vamos marcar? Cara, não respondo mais esse tipo de coisa. Aí chega daqui a 3 dias. Oi, escuta, só pra garantir, você viu esse e-mail? Tem uma posição sobre isso? Geralmente depois do segundo, terceiro, mas... o que eu vou responder pro negócio desse? Né? A pessoa nem escutou o podcast pra começar, porque senão ia saber. Então, você quebrar essa expectativa de que você tem que responder e-mails já vai livrar muito aí do seu dia a dia, e você tornar mais difícil te alcançarem para mandar e-mail já também pode resolver um outro pedaço. É um ponto muito específico, mas que eu acho que vale a pena martelar aqui, porque ele pode dar insights para outros aspectos. E-mail é só uma manifestação de comunicação assíncrona de que esperam de você uma coisa que nem sempre é sua obrigação. Né? Então, vale pensar nisso. É isso, pra gente fechar aqui o episódio, né? Então, de estratégias, eu falei coisas analógicas, papel, caneta, música que não é no smartphone fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? E eu percebi que, agora que você falou da data de publicação do livro, realmente ele foi escrito bem antes dessa onda, desses podcasts de mesa e microfone que o pessoal fica jogando papo fora, assim, sabe? Então eu tô pensando muito nisso e eu acho que só por causa disso esse livro já mereceria um outro capítulo à parte sobre filtragem de conteúdo, porque podcast é muito bom, é uma coisa que te enriquece muito. Mas como separar o joio do trigo? Como separar aquilo que é bom ou não? Porque às vezes você vai ouvir lá, poxa, eu vou me dar o trabalho de ouvir aqui 3 horas desse podcast porque o convidado é interessante. Eu já tive essa sensação de no final falar, caramba, eu joguei 3 horas fora porque eu pensei 15 minutos de coisa boa aqui, só que eu podia ter pego no próprio site dele, ou na rede social dele, ou num livro, alguma coisa, o resto é tudo bobajada. E gente, esse é o formato. Os próprios podcasts falam isso. Aqui não tem pauta, aqui é conversa de bar, então esteja consciente disso. Que por mais interessante que seja o convidado, nem sempre você vai tirar
o tempo todo lições boas. Isso é raro, são pouquíssimos que fazem isso. Lá no Ciência Sem Fim, às vezes tem alguns convidados que eu me dei o trabalho de ouvir, foram 2 horas, assim, muito boas. Mas a exceção da exceção, gente. Muito cuidado, procure atividades analógicas, tire um tempo para fazer uma atividade física e principalmente trabalhe o seu algoritmo mental. Vai levar um tempo, vai exigir um pouco mais de você, um pouco mais de tempo e paciência, mas vai valer a pena. E nos próximos episódios eu volto para contar como é que eu saí dessa gaiola de produtividade que eu tô no momento por causa de tantas intercorrências, problema de saúde, greve, a bagunça que tá a minha vida. Deixa eu sair desse buraco primeiro, que daí eu não vou passar o que deu errado, eu vou passar só o que deu certo. Mas o que deu errado também é importante, que a gente é exemplo do que não fazer, né? É verdade. De certa forma, assim, o problema é que fazer isso antes, eu passo aquilo que não deu certo como se estivesse dando certo, né? Tá, então vamos dar um tempo ao tempo. Bom ponto. E só antes de finalizar, isso que você falou de podcast, tem um podcast que ele é do Lex Fridman. Geralmente são episódios super compridos. Ele alterna entre pessoas muito famosas e influentes e pessoas menos famosas e influentes. E, via de regra, quanto mais desconhecida é a pessoa, mais interessante é a conversa. Isso sempre acontece. Você pega alguém plenamente. Que é famosão, que tem ali uma... Cara, a pessoa não vai falar nada de novo. Ela já foi tão bem treinada da entrevista e falar só pra falar, né? Agora você pega o cara estudioso de sono de Stanford que não consegue falar uma frase sem se embaranar. Cara, essa conversa vai ser ótima, porque a pessoa tem insights, a pessoa tem ideias, ela quer compartilhar aquilo que ela sabe. Então isso é uma coisa que eu passei a perceber, né? Podcasts cumpridos com desconhecidos é a melhor fonte de informação que você vai tirar aí. São calorias bem investidas do que, 3 horas de Lex Fridman com Elon Musk. E me mate agora. Preciso de 3 horas de chute nas costas. Não dizer outra coisa. Então, eu aprendi isso também. Bom, o que vocês aprenderam, vocês podem falar com a gente em gigahertz.fm/feedback, ou então falar com a Bia no Telegram, no @BiaCunzi, ou mesmo no Twitter, né, Bia? Que no Garoto Sem Fio tá Garoto Sem Fio, exatamente. E compartilhem as estratégias de vocês. O que vocês têm feito? Vocês passaram por isso? Estão passando por isso? O que está incomodando? O que está dando certo? O que não está dando certo? A gente gostaria de saber. Eu tenho certeza que muitas das estratégias e insights de vocês vai ajudar outras pessoas também. Então, como disse o Marcos aqui, Telegram, @BiaCunzi, Twitter, @Garota Sem Fio. É isso aí. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram ou no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência às sextas-feiras com o Coque e o Guilherme Rambo, e às segundas-feiras saiu A Fonte com o Felipe Espósito sobre a Apple. Eu participo para a Alura do Hipsters Fora de Controle, que é sobre inteligência artificial, e escrevo todo sábado pro Mac Magazine, nesse último fim de semana, sobre os desafios aí, por que a Apple Intelligence não fala português, o que precisa acontecer e quanto tempo deve levar para que isso aconteça. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. A gente não falou do Cloud, né? Vai ficar pra próxima, então. Coloca já na pauta. Então. Isso até tinha mais coisa pra falar, mas aí eu vou anotando as coisas aqui que eu tenho pra falar também, senão eu vou acabar esquecendo, né? Mas aí nessa hora que me dá uma atenção maior.